Olá, sexta-feira, véspera da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, rodada de Grenal e rodada de jogos importantíssimos neste que é o maior campeonato da América do Sul, Diogo. Importante para quem? Principalmente para quem é colorado e gremista, né? É verdade, Marcelo. Grenal 411 na Arena do Grêmio, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale muito esse clássico Grenal. De um lado, os colorados ainda, apesar da boa fase, ainda querendo escapar definitivamente dos riscos de rebaixamento. Por outro lado, o Grêmio aí tentando, por que não, afundar o adversário de volta para o Z4, mas acima de tudo, colocar-se acima de questão de Libertadores e tudo mais, para seguir na briga, ainda que a Copa do Brasil seja o principal foco gremista nessa reta final de temporada. Mas vai ser um baita clássico Grenal, não se fala mais a questão de reserva, time misto, time D, time B, banguzinho, não sei o que. Vai todo mundo que tem de melhor aí para fazer um baita Grenal, os ingressos praticamente esgotados, somente da área VIP ainda e da torcida mista tem alguma coisa. Vai ser um baita clássico aí na Arena do Grêmio, domingo, 17 horas aí, não dá para perder. Bom, esse jogo é importantíssimo, mas existem outros que os torcedores e também a direção dos dois clubes vão estar de olho. E um deles é Vitória e Cruzeiro no mesmo horário lá no Barradão, Diogo. Vitória se ganha. Onde é que a gente assina o empate? Onde é que tá? O empatezinho, né? Tá, ó, a coluna do meio, porque a coluna do meio agrada gregos e troianos nessa. O Cruzeiro se ganha, aí se despacha um pouquinho, já começa a se afastar daquele perigo da zona de rebaixamento. Tem 38, vai a 41. Mas eu acho que o Cruzeiro, assim como o São Paulo também, que vive essa situação, São Paulo tem um ponto a mais ali, né? Eu acho que vão acabar escapando inevitavelmente. A briga do Inter ali, olhando para a parte de baixo da tabela, é com o Curitiba, com o Sport, com o próprio Vitória que está na zona de rebaixamento hoje. São os vizinhos mais perto. Eu acho que esses são os clubes aí que o Inter precisa superar. Para daí, se o Figueirense já ficou um pouco, tu vê, ele já está a 3 pontos do Vitória, tá a 4 do Inter, né, para fugir da zona de rebaixamento. Então, começa a se desenhar uma terceira vaga de rebaixamento aí com o time catarinense, lembrando que o América e o Santa Cruz eu acho que até matematicamente já foi, né, o América já praticamente já foi também. Então, realmente, vai ficar essa terceira vaga aí, caso o Figueirense, que não é nada complicado tropeçar nessa rodada, que pega o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, né? Então o Figueirense pode aí, esse caso de vitória do próprio Vitória ou do próprio Inter aí, o Figueirense vai estar com 5 pontos para tirar da zona de rebaixamento, já praticamente carimba uma terceira vaga, aí faltando uma ainda, restando para Sport, Inter, Curitiba, e se Vitória e se o São Paulo ganhar, o Cruzeiro também ganhar, desgarra um pouquinho ainda essa reta final. Se o Internacional vence, o Vitória pode vencer junto, né? Porque ele tem um ponto atrás, na verdade. Sim. Aí o Internacional vencendo vai a 39. E aí... O Sport também, o Sport pega o Palmeiras, né? Naquela possibilidade do São Paulo não vencer, aí pensando tudo de bom para o time colorado, aí o Internacional já fica à frente do São Paulo também, já bota os 39, mas aí tem uma vitória a mais e isso fica muito bom. O Sport que tu falaste pega... O Palmeiras. Não tem Palmeiras, nem tem Sport aqui no meu time. Não tem? Não, tem. Pega o Palmeiras no Allianz Parque. Também no mesmo horário, às 5 da tarde. E o São Paulo vai jogar... A tabela essa rodada foi ingrata com o pessoal do rebaixamento, né? São Paulo vai jogar contra a Ponte Preta, isso às 5 da tarde de sábado. A Ponte Preta, e aí é interessante para o Grêmio, porque a Ponte Preta é quem pode passar o Grêmio nessa rodada, caso o Grêmio venha a não vencer. Tanto a Ponte Preta quanto o Fluminense, ambos podem passar o tricolor. São os únicos que podem incomodar o Grêmio nessa rodada. E o Grêmio pode passar de Corinthians e Atlético Paranaense. O Grêmio hoje atual? 8º colocado. 8º colocado. Corinthians é o 7º, tem 48. Em caso de vitória, o Grêmio entra no G6, né? Entra. Não, depende de Corinthians e Atlético Paranaense, né? Porque os dois jogam ainda. O Atlético vai jogar só na segunda contra o América. Verdade que o jogo é lá em Minas Gerais, no Independência. E o Corinthians, meu caro, contra o Flamengo. É clássico, jogaço. Às 5 da tarde de domingo também. Jogo complicado pro Corinthians aí mesmo, que o jogo seja em São Paulo, né? Não, o jogo é no Rio. Maracanã. Volta do Maracanã pro Campeonato Brasileiro aí, depois das Olimpíadas, depois dos Jogos Olímpicos, o Maracanã ficou alguns anos
sem jogos internos do Campeonato Brasileiro, de campeonatos regionais. Então volta aí, a volta do Maracanã. Volta bem o Maracanã, né? Baita jogo, não tem mais ingressos. Os flamenguistas já compraram todos. Fantástico, fantástico. É uma rodada de Campeonato Brasileiro que mexe com gente da parte de cima, gente da parte de baixo aí, mas realmente vai muito equilíbrio, principalmente nos clássicos aí, o Grenal, a gente falando, vai ter muita coisa em jogo, o Inter não quer perder esse jogo para até... O Inter joga... A questão do empate ali, o Inter já assina, né? Sim. Botar hoje na frente, vamos empatar o jogo, o Inter assina um negócio. Porque o Inter só depende de si para fugir do rebaixamento. Né? O Inter, lembrando que depois dessa partida o Inter tem o Santa Cruz em casa, tem a Ponte Preta no Beira-Rio e tem o Cruzeiro dentro do Beira-Rio. Então a gente pode pegar o Cruzeiro lá no final do campeonato, na 37ª rodada, se não me engano, o Cruzeiro de Boi-Maria, né? Livre do rebaixamento, sem chance de Libertadores, então... Naqueles 3, 4 o Inter precisa apenas de si. Então, se vier algum ponto jogando fora de casa, no caso que é o Clássico Grenal, que é na Arena do Grêmio, é de sorrir, né? Lógico. Porque o Inter ainda tem o Corinthians fora de casa, tem o Fluminense fora de casa, tem o próprio Palmeiras fora de casa. Então, o que vier de ponto jogando fora do Beira-Rio é ótimo, porque o Inter precisa fazer a sua parte dentro do Beira-Rio. Se conseguir isso, já se livra automaticamente do rebaixamento. Já pelo lado do Grêmio, o Grêmio precisa dessa vitória aí para não depender de outros, para entrar de vez na questão do G6, né? Ainda que pense na questão da Copa do Brasil, mas é fundamental o Grêmio se manter, pelo menos próximos ali do pessoal que briga pela Libertadores. Caso venha uma eliminação na Copa do Brasil, o Grêmio ainda tem chance de conquistar uma vaga aí na próxima edição da Libertadores. Se for pensar bem, praticamente todos os jogos servem para a dupla Grenal. Porque, tirando o Santa Cruz e Botafogo que jogaram já, né, o Botafogo ganhou do Santa Cruz, no sábado tem às 5 da tarde São Paulo e Ponte Preta, que eu já falei. O São Paulo, se segurar, é bom para o Internacional, a Ponte Preta, se ganhar, é ruim para o Grêmio. Então, cada um vai torcer para um dos times. Domingo, às 5 da tarde, tem Vitória e Cruzeiro. Um empatezinho, Internacional torcendo para os dois, né? Aí o Grêmio fica fora desse jogo. Domingo, às 5 da tarde, tem Flamengo e Corinthians. O Grêmio torcendo para o Flamengo desde criancinha, querendo segurar o Corinthians, porque precisa passar dele. Às 5 da tarde, também lá em São Paulo, tem Palmeiras e Sport. Palmeiras querendo manter líder e o Inter querendo segurar o Sport também, porque é um vizinho daqueles. Esse jogo aí é o jogo mais, depende que tu bota a coluna 1 ali, né? Não tem muito mistério, né? Pode O botar Palmeiras deve superar sim, o Sport. lá. Não, mas depois da eliminação na Copa do Brasil, o Palmeiras vai vir com tudo. É o que sobrou, né? Aí tem o Grenal, às 5 da tarde de domingo também. Às 6h30 da tarde, lá no Couto Pereira, em Curitiba, tem Coritiba e Fluminense. E aí o Internacional torcendo pelo Fluminense e o Grêmio torcendo pelo Coritiba. Jogo bom esse aí, jogo bom. Às 7h30 da tarde de domingo tem Atlético Mineiro e Figueirense. Aí o Internacional quer que o Figueirense exploda e vai torcer para o Atlético Mineiro de uma vez. E às 7h30 também, aí na Arena Condá, Chapecoense e Santos, talvez o único jogo que não interessa para os dois, assim, qualquer resultado. O Santos, né? O Santos talvez está na frente do Grêmio no G4. Tá, o Santos, não vai mudar nada. Mas então. O Santos está muito aberto, tem muitos pontos na frente, né? Tem alguns pontos a mais. Tem, aí. 55 pontos, não mudou. É o quarto colocado. É, para buscar mesmo com a questão do Atlético Mineiro, né? Isso. Realmente. Então, aí tem essa questão do G13 e do G6, que a gente já explicou aqui uma vez, que os 3 primeiros vão direto para a fase de grupos da Libertadores e os 3 depois, o quarto, o quinto e o sexto, entram na fase de pré-Libertadores. Então, essa que foi as abertas, as vagas aí para o futebol brasileiro. Lembrando que o campeão da Copa do Brasil vai direto também à fase de grupos. Até agora foi tudo muito fácil, Diogo Botti. Mas e o Grenal? Mas quem é que vai ganhar esse Grenal? Márcio, quem é que vai ganhar esse Grenal? Olha, pela responsabilidade do clássico, o Grêmio tem a obrigação de ganhar. Vai jogar em casa. Vai jogar em casa, vai jogar diante do seu torcedor. O torcedor anseia por essa vitória. Tem toda aquela questão de afundar o adversário e tudo mais. Por outro lado, o Inter também precisa da vitória em função de pontos. Questão de tabela de campeonato. Né? O Inter precisa, de repente, pontuar aí para se ver mais tranquilo, para tentar... porque o Inter pode acabar de novo nessa rodada na zona de rebaixamento. Em caso da vitória do Vitória, isso é bom, vitória do Vitória, né? Espetacular. Mas então o Inter pode acabar em caso de derrota na zona de rebaixamento novamente. E aí vai ter todo aquele negócio, o Grêmio botou o Inter de volta e tal. Então tem uma série de fatores aí. Mas sem dúvida vai ser um grande Grenal. O Inter não tem Alex e o Grêmio pode não ter Marcelo Groi? O Grêmio, o Marcelo Groi ainda não está confirmado. Quem está fora é o Bruno Grassi. Ele foi constatado uma lesão muscular para 20 dias. O goleiro do Grêmio, hoje, quando a gente está gravando aqui, é o terceiro goleiro, é o Léo.
Jogador que entrou de 21 anos, que entrou na partida pela Copa do Brasil contra o Palmeiras lá em São Paulo. Foi muito bem o menino, mas vamos ver se vai aguentar a pressão, né? Por enquanto o Bruno Graça está fora, está confirmado, e o Marcelo Groi passará ainda por reavaliação. Passou por hoje e vai passar amanhã, também sábado, por nova reavaliação para ver se tem condições de jogar. E no Colorado é só o Alex que está fora. O Alex está fora, aí são 5 jogadores para as 3 vagas no meio campo ali, né? O Roth faz esse mistério, o Eduardo Henrique volante foi muito bem no meio de semana contra o Santos, tem chance de jogar, o Eduardo Sacha também vem jogando muito bem, pode voltar a ser titular, sem contar o Valdívia, o Serras, o Bruno Ferrarese também, Gustavo Ferrarese, desculpa, vinha jogando também como titular. Então são esses 5 jogadores que buscam as 3 vagas aí para fechar o meio campo do Inter. Está confirmado o Vitinho, está confirmada a defesa também com o Paulo Hernando, o Ceará volta na esquerda, o William retorna também na direita, o resto do Inter está confirmado. O problema, a dúvida do Roth mesmo é no meio campo. Por outro lado, o Grêmio tem essa questão no gol mesmo, o Bruno Graça está fora, o Marcelo Groi passará por reavaliação, quem joga hoje é o Léo. Mas e se esse Léo se machuca, eu vou botar o Gandula, tá cara? Daí vai entrar o goleiro do junior, juvenil, alguma coisa assim, o banco daí passa a ser preocupação, né? Ele olha um na torcida, o menino farda aí, vem. Bom, isso tudo domingo vai ferver, porque é Grenal, e é o Grenal 411, não tem como não ferver. Grenal é sempre Grenal e vice-versa, como diz o outro. É, vice-versa. E nós vamos acompanhar, é claro, o Grenal e contar tudo para você na segunda-feira, depois do Redação Informativo. Vamos torcer cada um torce pelo seu time, na paz, como tem sido nos últimos Grenais, né, Ju? Muito bom, né? Só uma torcida mista pegou mesmo, já tá tendo aquela questão de dar um ingresso um pouco mais pro outro clube, tá ficando bacana essa questão do Grenal aqui. Quando o Grenal foi na contramão de brigas, de clássicos, de estádio com torcida única e tudo mais, o Grenal nunca chegou a esse ponto e agora consegue essa interação fantástica de torcedores que se mantenha, né? Que a gente volte a ter meio estádio para cada um. E que domingo vença aquele que merecer a vitória. Nós voltamos na segunda-feira depois do Redação Informativa. Até mais. Abraço.